Oi, você que me assiste, esse é o canal Doramas e Afins, e aqui nesse canal eu falo sobre doramas, né? E sobre outras produções da Ásia. E nesse vídeo eu vou falar sobre Chefe da Casa, que é um drama tailandês, ou lacó, ou thai drama, chame como quiser. Então, começa com a misteriosa morte do magnata de negócio, assim, de pedras. Ele trabalha com pedras preciosas, né? Dono de uma grande empresa, ele é o chefe da casa. E esse assassinato, essa morte, é a base para o drama. Juntamente com a protagonista principal, que é a Kaimon, né? Que é uma criada recém-contratada na casa, né? Casa essa que é imensamente rica, que também passou a ser esposa do dono após assinar legalmente, após assinar legalmente os papéis num jantar ali, né? Então ele torna a família ciente ali desse casamento, assinando os papéis ali para toda a família ver. Depois disso acontecer, vem o assassinato e a Caimon se torna uma viúva e fica vulnerável ali no meio dos abutres. Esses abutres são os membros dessa família, família tenebrosa. O chefe, dono, senhor, tem 2 filhos, ambos casados e cada um tem um filho. Então é assim, um bom suspense barra drama de vingança, em minha humilde opinião, precisa ter uma boa trama que cative, precisa ter personagens com alguma profundidade, boas atuações, bons diálogos. Aqui, de novo digo, na minha opinião, não tem nada disso. Tá certo que o primeiro episódio foi legal e foi promissor também, e me deu a impressão de que o clima ali do primeiro episódio, ia se estender por todos os outros episódios, ou que seria algo que viria a surpreender. Assim, ó, se o plano do roteiro era jogar tudo o que eu vi diante da tela com a finalidade, apenas essa finalidade, viu? De fazer o espectador, no caso, euzinha que estava sentada ali, assistir até o fim, conseguiu. Nem que seja por raiva, que foi esse o meu caso, eu assisti até o fim, tendo que adiantar umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, porque eu achei forçadas demais. Então, para começar, eu não gosto de cenas de sexo. Não acho que a história necessite ser contada com tanta grosseiria como foi aqui contada nesse drama, com insinuações, boas atuações e uma direção consciente. Ela é contada de forma velada e que não seja tão chocante como foi no caso aqui. Não que as cenas sejam tão explícitas, que não são grotescas mesmo. E são simulações mal feitas, de forma tão sem propósito. E tem uma coisa pior aqui, adiciona uma coisinha pior que eu achei, é que elas são repetidas. O roteiro não cansa de humilhar a figura feminina. Se é para mostrar o caráter podre do filho mais novo e mais na frente do pai, uma cena já nos faz estar conscientes, né, que tipo de pessoa que o dito cujo é. Aliás, ditos cujos, porque toda a família é ruim, cada uma da sua forma de agir ali, né? Mas a ruindade é geral no meio daquela família. Embora tecnicamente a descrição não promete muita vingança, há pelo menos a expectativa. Eu tive, sabe, essa expectativa de que a protagonista feminina seria uma personagem muito mais interessante, assim, que se rebelasse de forma visível, fazendo assim um complô com toda os empregados ali. Aliás, esses empregados não têm diálogos sobre o que acontece na casa. Me diga, que série, drama, seja lá o que for, que se tenha assistido com empregados que eles não fazem fofoca, que eles não criticam, não tem essas cenas aqui nessa série. O que existe é apenas serventia da parte deles. Estão sempre de boca fechada, estão sempre andando de um lado para o outro. É outra coisa, sinceramente, eu gosto de um pouco de realidade quando é uma casa em que se tem muitos empregados. Que tal uma pessoa com a vassoura na mão, com as bainhas ali das suas saias
molhadas, esfregando o chão, com o cabelo despenteado, porque faz parte. Quem é que faz um trabalho braçal como é, está organizando uma casa, cozinhando, lavando o chão, sem estar bagulhado um pouquinho? Aqui não, essas empregadas estão sempre impecáveis, eu não gosto dessas coisas. Vamos ser um pouquinho de realidade. Querem fazer uma série real? Querem fazer um drama real? Então joga esse pouco de realidade, que as pessoas trabalham feito doidas para manter uma casa daquela organizada. Essa realidade também não é vista de forma nenhuma. Ali naquela casa, estes empregados são tratados como propriedades. Me diga qual a finalidade de, na hora do contrato, as candidatas, na hora ali de assinar os contratos, né? As candidatas ficarem nuas na frente das patroas. E caso elas não fiquem, não obedeçam isso ali, elas são dispensadas. Você pode dizer, é já para mostrar quem manda, que elas podem, que elas, as patroas, né, podem pedir o que quiserem, que elas, as funcionárias, as empregadas, têm que obedecer. Então, a questão para isso aí é que já existe um contrato. Que é a empregada mais velha, que tem uma empregada lá de séculos, né? Dentro que essa casa deve ter sido levantada, que essa empregada tá por lá. E essa empregada mais velha, que é um tipo de governanta, né? Ali organiza tudo. E ela também ajuda na opressão, ela oprime as outras. Ela faz isso lembrando sempre das regras da casa e desse contrato. Aliás, dentro dos limites desta regra, se permite tudo. Se é que isso é possível, mas ali pode. Quero dizer que essa regra deve ser tão velada que se permite todos os abusos, os absurdos. Dizem lá que elas ganham salário alto, eles todos. Porém, trabalham sem hora para terminar. Tudo vai depender das vantagens dos patrões. Se pela madrugada necessitarem deles, eles precisam se levantar pela madrugada. Então não tem hora. A hora de levantar, se é 5h30, que já passou uma cena lá dizendo isso, né? E a hora de se deitar para trabalhar, aí, gente, chuta aí que esse negócio aí não existe não. A direção às vezes é confusa, os diálogos são pífios, medíocres e didáticos demais. Olha, tem uma cena da filha do filho número 1, que ela tá ali com os amigos ali, dizendo ela que ela trabalha com moda, ela desenha uns croquis ali, faz umas coisas aí. Então ela fica dizendo, eu vim da Fashion Week. Depois que eu cheguei, aí os amigos completam. Você sempre vai todo ano para a Fashion Week. E quando chega, me diga, gente, eles são amigos. Vocês acham que realmente os amigos têm que estar com esse tipo de conversa? No máximo, eles iriam pegá-la no aeroporto, ou quando se vissem, perguntavam como é que foi a viagem, porque eles já sabiam que ela todo ano ia. Precisava enfatizar o quê? Esse é o nível de diálogo. Sempre, quando acontece hoje, eles têm que fazer essa exposição tão didática e tão simplista demais, né? Enfim, falando das atuações, não tem profundidade nenhuma. Em sua maioria são exageradas. Parece que só estão lendo um texto mesmo, fazendo o que fazem porque o roteiro manda. O que cria mais raiva, porque torna tudo sem sentido. Mas assim, eu não vou culpar os atores não, porque como é que eles farão algo diferente, já que são maus, por serem maus? O roteiro não lhes dá profundidade, não tem camadas. E assim, num dado momento aqui do drama, eles colocam os flashes dos irmãos na infância, com a finalidade de mostrar o porquê deles serem assim. E porque, na verdade, não me convenceu, porque serviu apenas para entender que essa rivalidade deles foi construída pelo pai. Aí vem a personagem principal, a Caimão, que eu já falei, né? É outra que nós não sabemos nada dela. Quais são as motivações dessa moça? Quais são os desejos dela? Nada, a gente não sabe de nada. Você só tem que torcer, né, por ela. Por quê? Porque ela é maltratada. Então você precisa torcer para que essa moça dê uma reviravolta aí na vida dela. E, enfim. Eu sei que a pobreza, as necessidades financeiras nos levam a um comportamento mais submisso, mais vulnerável, mas
o nível que esse drama fornece é estarrecedor. Me levou a pensar que lá na Tailândia a questão cultural e a pobreza é tão enraizada assim que tornam as pessoas tão sem valores morais. Porque o que nós vemos no drama é escravidão, com a desculpa de que ganham um salário, eles são escravizados. E assim ficam à mercê de todo tipo de abuso, com cenas terrivelmente grotescas, né? É uma desvalorização da mulher de uma forma que parece que as mulheres estão acostumadas com aquilo. Há algumas que choram, né? A principal, por exemplo, ela dá uma choradinha no início, depois há um conformismo, e embora teve uma que cometeu um ato lá contra ela mesma, porque não suportou. Parece que só essa que chegou a esse nível, porque, sinceramente, não dá para acreditar que estas mulheres são violadas dessa forma e continuam no seu trabalho no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Lógico, eu estou tirando a questão da pobreza, a vulnerabilidade, a personalidade que se torna mais submissa, mais subserviente. Eu estou tirando tudo isso, só estou colocando os valores que uma pessoa, um ser humano precisa ter. E aqui eles passam uma ideia de que para você manter o seu salário, você não precisa expressar valor, você não precisa sentir nada. Eu não posso acreditar que isso seja real, eu não posso acreditar que as mulheres lá sejam tratadas dessa forma e por conta que tem que sobreviver todas elas, porque ali é no geral, gente. No geral, não há uma conversa de uma com outra, não, nós não podemos aceitar isso. Um discurso, ou uma coisa aqui que esse drama falhou miseravelmente. Não há um discurso de alguém ali dizendo isso é ruim, isso é horrível, nós não podemos aceitar isso. Não há esse discurso. É tudo tratado de forma normal entre os empregados, é tratado de forma normal os abusos, entre os patrões é tratado de forma normal os abusos. Eles não têm medo, porque existe já a proibição de ter celular e por isso eles se sentem livres para fazer o que quiser, mas fazer coisas absurdas mesmo. Por quê? Porque tem dinheiro, então eles acham que pode fazer tudo. Olha, isso aqui não é um discurso, não. Eu estou só falando dentro do drama, o absurdo que se tem ali, né? Enfim, vou continuar. São torturadas psicologicamente, abusadas, ofendidas, sofrem violências físicas absurdas, já falei sobre isso, né? Tudo para mostrar que os ricos são maus. O que tem de bom nesse drama? Bem, a fotografia não é ruim. A trilha sonora às vezes exagera com aqueles sons de suspense, mas não é ruim. É tudo bem iluminado. É verdade que tem uns exageros, mas no geral não é ruim. Agora eu vou entrar nos spoilers, né? Tá lá mais na frente. E eu assisti ontem e só coloquei tópicos, né? Não fiz roteiro aqui do que eu tô falando, porque tá fresco na minha mente e não vejo necessidade disso. Então, eu já estou avisando de antemão aqui que vai ter spoiler. Começo falando sobre os filhos, né? Então, o casal que é formado pelo filho número 1 tem uma filha. O casal que é formado pelo filho número 2 tem um filho. Eles se relacionam. E isso é revelado ali no meio da família e se torna uma catástrofe para eles, como se catástrofe maior eles não fizessem ali com os empregados. Enfim, essa filha do irmão mais velho é cruel, não tem talento nenhum, má como toda a família. O filho também é outra criatura má, ainda por cima assassino, porque mata em um acidente um rapaz que inclusive é irmão de um dos empregados, e outro empregado toma o lugar dele na cadeia. Pelo menos foi isso que eu entendi, porque é uma cena muito confusa. Então, para se vingar, o outro motorista, os dois são motoristas, esses dois empregados são motoristas, batem nele e assim o levam para o hospital, e lá no hospital ele precisa fazer um transplante. O pai descobre e acaba contribuindo para a morte desse motorista. Veja só, eles matam, eles espancam, eles humilham e fazem todo tipo de atrocidade de uma forma assim muito tranquila, sem peso nenhum. Tem a questão também do testamento. Gente,
em todo país do mundo, um testamento não pode ser modificado daquela forma. É tanta burocracia para se fazer isso, para fazer uma manipulação, uma falsificação dessa, mas o filho mais novo faz de forma descarada. Aí o filho mais velho contesta aqui, contesta ali, mas não tem efeito nenhum. Sabe qual é o problema desse testamento? É porque a Caimunco, ela estava presente quando o chefe deixa tudo para ela. E naquele momento ela se cala, e ainda chega para a demônia, que é a esposa do filho número 2, que nitidamente é o pior da casa, é o filho número 2, e a demônia da esposa dele também é a pior da casa. E aí ela chega para outra lá e diz: olha, eu quero ser empregada, mas não quero sair dessa casa. Porque nitidamente nós pensamos: ela tem um plano. Vocês vão ver mais na frente qual é o plano dela. Aí para mostrar que ela é cruel, ela pede para a empregada se ajoelhar e coloca o sapato na cabeça da Caimon, que a Caimon se vira do lado, chorando, numa cena patética, que só dá raiva na pessoa de ver essa maldade, essa criatura que não consegue se rebelar de forma nenhuma, chorando, que não sai uma lágrima. Não sai lágrima daquele olho daquela menina ali, tem um problema. Bom, voltando. O mais velho, chego no mais velho, é porque... Não, eu vou chegar logo no plano da Caimon aqui, na trama aí. Não, eu vou chegar na Nora, a Nora do filho, a Nora mais velha, que é casada, obviamente, com o filho mais velho. Quando vai embora, quando essa criatura vai embora, ela olha para Caimon e diz: eu sinto muito por não poder ajudar. Ajudar quem? Ajudar quem? Que essa criatura aí tá se passando por neutra, mas ela não é neutra nada, ela é outra perversa. Porque quando a pobre da Bi estava limpando a cachorra dela, porque a vida inteira da Bi era dando banho nessa cachorra, porque tinha que fazer um monte de coisa com essa cachorra. Pobrezinha da cadelinha, não tem nada a ver, né? Acredito eu que dentro daquela casa a melhor personagem é esta cadelinha. Por quê? Porque colocaram a bichinha, não faz nada, de um lado para o outro. E aí colocaram uma câmera na coleira dela, pronto. Ela dá a cadelinha é que revela um monte de coisa, a bichinha. Então, quando a Bi estava cuidando lá da cadelinha, aí está atendendo ao telefone, falando com sua irmã, essa mulher que é a neutra, que diz: eu não pude ajudar, me desculpe. Essa mulher mete a mão no cabelo da coitada, dizendo que ela não podia, com a maior grosseria, enfim... Ela não podia ter celular, não sei o que, cuide da minha cachorrinha. Essa é a mulher neutra? Essa é a mulher que queria ajudar o funcionário, a funcionária? Não, deixa de mentira, sua descarada. Enfim, vamos lá. Pego o ranço, aí pronto, exagero. Vou falar sobre a trama da Caimon. Meu Deus. Como é que essa pessoa tem um plano, mas o roteiro nunca coloca como uma suposição ali para nós que estamos assistindo. Uma coisinha, uma faísquinha, que dê a ideia de que ela está tramando alguma coisa. O que nós podemos entender é o que parece assim. Parece que eles lá na discussão, na hora deles discutirem sobre o roteiro, eles esqueceram dessa parte final. Então, quando chega uma parte aqui do drama, eles dizem: gente, como é que nós vamos finalizar isso? Vamos colocar a Caimon aqui como a grande, aquela pessoa, a grande cabeça por trás de tudo isso. Então, vamos fazer. Aí é contada a história, essa é a parte que se conta a história. Como ela chegou na casa, e ela tinha um interesse por borboletas, que o chefe tinha o mesmo interesse por borboletas, né? Acho que eles quiseram representar ali, ele como rico, como a casa, que as borboletas, ele impressionado com a beleza, o velho, era impressionado com a beleza e ele queria sempre aprisionar essa beleza. Talvez seja isso o simbolismo com as mariposas, né? Com as borboletas. E aí a Caimon, por também ter esse mesmo gosto, acaba aproximando ela do chefe da casa, mas ela não deixa de ser violada não, viu? Não deixa não. E ela é daquele jeito, depois o roteiro quis entender que ela usa aquela situação para submeter-se com um plano de ser a futura dona da casa. Aonde, gente? Aonde? Ela só era serviçal mesmo.
Aí depois tem uma conversa dela com o Senhor, dizendo assim, olha, seus filhos são terríveis, você está sofrendo com seus filhos, né? Então assim, eu vou te dar um herdeiro para que ele seja obediente a você, para que faça a sua vontade como eu faço. Gente, peraí, os filhos não se tornaram o que se tornaram por conta justamente disso? De aquele homem criar os filhos para que eles só obedecessem a eles e colocou um filho contra o outro? Qual a novidade disso, já que ele fez com os filhos? E aí, de forma misteriosa, surpreendente, esse homem topa. Ele topa essa história, essa promessa e se casa. Gente, onde é que isso existe lógica? Aí o plano dela, ela coloca um negocinho dentro do... pro cara lá, pro velho, pro chefe, ficar meio que desequilibrado, né? Das suas funções mentais. E aí os filhos irritados, esse é o... Veja que todo o plano dessa moça precisa do comportamentos externos e de situações externas que provavelmente nem ela e nem ser humano nenhum tem como prever e nem manipular. Seres humanos são imprevisíveis. Então ela coloca aquele negócio no chá, esperando que os filhos se rebelem e vão lá atrás do dono da casa. Os filhos ficam nervosos, um de um jeito, ou cada um a seu modo, mas quem mata o chefe da casa são as mariposas. Ele fica tão confuso que as mariposas voam e o cara pula. Sendo que aquele parapeito ali, parapeito o nome, né? Ficava abaixo da cintura dele. Então essas mariposas precisavam ter garras, viu? Para jogar esse senhor ali para baixo. Então quer dizer o seguinte, além dela manipular os eventos externos, ela precisava também manipular as mariposas, as borboletas, seja lá o que for. O plano dela estava nesse nível de manipulação altíssimo, né? Aí depois disso tem o plano, aí tudo agora se desenrola, porque aí ela começa a manipular o filho mais velho, que está revoltado, porque ele não tem nada, ele ficou sem nada. E aí para matar o irmão, sendo que foi o filho mais velho que tomou a iniciativa de procurar ela e dizendo que iria matar o irmão mais novo. Veja, de novo, são eventos em que ela não tem nenhuma autoridade sobre eles. Como é que o plano dessa moça se explica? Aí então ela coloca a mesma coisinha ela coloca na bebida do filho mais novo. Ali na festa não dá nenhum indício de que seria possível, mas ela coloca e aí o filho mais novo morre. Gente, até a morte desse cara, esqueci o nome dele, é assim impressionante, porque se explode uma lancha, aí há um tempo, né? Porque o mais velho joga o cara ele tá meio doidão por causa da bebida, joga na água, nitidamente ele morreria facinho ali, né? Mas aí tem o tempo dessa lancha explodir. Chega a guarda costeira, sei lá, para salvá-los. Ele e o empregado salvam, aí ficam procurando este cara e ainda o encontra com respiração. Fraquinha, mas encontra. Como pode? Enfim, ele morre. Aí, pronto. Vem o pior agora, o desfecho. O desfecho. Ai, gente, eu tô chateado com esse negócio, exagero. Eita, que vídeo longo, meu Deus. O desfecho é o seguinte, elas resolvem se vingar, aí a Caimon faz aquele sorrisinho de que eu sou a culpada, fui eu que manipulei tudo, eu com os empregados da casa fizemos esse complô contra vocês. Ela dá aquele sorrisinho que a gente está acostumado a ver nesses despechos em que a gente descobre que aquela personagem que a gente não imaginava é finalmente a mentora de tudo. Então, aí o filho fica impressionado, aí fazem até uma projeção no fundo de como eles arquitetaram. Quem acredita nisso? Aí o filho mais velho, que era um incompetente, não conseguia, nem o plano desse cara conseguia realmente ser eficaz, e sua incompetência prevalece até o fim. Por quê? Porque ele paga por todos os pecados dessa família. Sendo que de verdade ele não presta, ele é um traste, mas ele não é o pior. Por que a escolha desse cara? Por que produção? Por que direção? Por que roteiro? Por que vocês escolheram esse cara? Por que não colocaram o traste do filho número 2? Pelo menos para dar essa satisfação para quem estava assistindo, no caso eu. Minha gente. Aí finaliza, depois do cara, né, passar o seu trágico fim.
A outra vira a esposa do número 2, vira atriz, ó, grande coisa, viu? É grande sacrifício, né? Grande humilhação. E o filho tá lá deitado numa cama. E aí, o que acontece? As empregadas se tornam a dona dessas casas, da casa. É verossímil? Não, nem um pouco verossímil. Estão elas todas vestidas, dançando ali em meio à mesa, todos os empregados ali na mesa, inclusive a mais velha, que foi cruel, mas está ali desfrutando. Quem é que vai continuar nesse desfrute? Nós não sabemos, digo eu assim, porque assim, ó, poder é poder. Vai existir hierarquias ali no meio daquelas empregadas. Quem ganha mais? Quem comanda? Quem manda? Isso vai precisar ser reajustado. E o negócio vai continuar tudo do mesmo jeito. O certo mesmo era queimar aquela casa. A outra coisa, elas não têm nenhum conhecimento, só se a personagem principal tem, a gente não sabe nada dela, né? Quem sabe ela não seja filha de um grande empresário que ensinou elas ensinou sobre tudo nesse ramo. Só se for isso. Porque se não for, quem é que vai continuar ganhando dinheiro, fazendo essa empresa faturar e essa empresa crescer? Já que elas não têm conhecimento nenhum dessa causa. Inverossímil demais esse fim. Mas eles acharam que isso daria um gostinho de satisfação a quem está assistindo. E é isso, gente. No meu caso, eu não tive. Então, se você quer assistir um drama com vingança, com pessoas sofrendo, sendo humilhadas, e no fim desse fim aqui que eu falei, o chefe da casa pode ser feito para você. Opiniões divergem, né? Essa é a minha opinião. E você pode gostar, eu odiei, mas você pode gostar. Eu li vários comentários de pessoas que amaram. Então você vê como opiniões tendem a ser tão diferentes umas das outras. É isso. Se você gostou dessa minha resenha, que talvez tenha sido muito confuso, enfim, mas eu agradeço muito. Deixa aí seu like, seu comentário. Caso você não ainda inscreveu-se nesse canal aqui, por favor, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Tchau.